Obrigado, pastor Jejum. A paz, irmãos e irmãs. Quero chamar sua atenção para o texto de Êxodo, capítulo 3, versículos 10 e 11. Não será o único texto desta noite, mas é o texto introdutório. Diz assim a palavra do Senhor: Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? O tema desta noite tem a ver com o chamado cristão. Uma pessoa que não tem noção para que existe, que não tem propósito real na vida, é uma pessoa desiludida, é uma pessoa perdida. Foi Sócrates o grande filósofo Sócrates, que uma vez disse que o capitão de um navio, que não sabe aonde o navio deve atracar, onde será o próximo porto, é um indivíduo para o qual todos os ventos que venham em direção ao navio são ventos contrários, porque simplesmente não tem direção na vida. O chamado cristão é algo absolutamente indispensável na vida de cada cristão. A Bíblia trata especificamente de dois chamados. A Bíblia trata de um chamado que tem a ver com o desejo de Deus de trabalhar em nós. Porque, como afirmamos durante o nosso congresso aqui, Deus trabalha em nós primeiro, para trabalhar através de nós. Que chamado é esse divino que aplica-se a todos nós que estamos aqui nesta noite? É o chamado à santidade. A Bíblia nos diz que Deus nos chamou à santidade. A Bíblia diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Então Deus tem um interesse muito grande em que nós sejamos a Bíblia revista e atualizada para os nossos amigos não crentes. A Bíblia revista a mensagem que eles conhecem. E que eles então vejam a santidade de Deus nas nossas vidas e aprendam e sigam. Então Ele trabalha em nós, para que Ele trabalhe através de nós. Esse chamado é inexcusável, faz parte da nossa realidade como filhos de Deus. Deus chama todo cristão para uma vida santa, porque nós somos as Bíblias que andam na cidade de Manaus, as Bíblias a mensagem que pode ser vista por todos. Contudo, há um chamado particular de Deus a cada um de nós, porque Deus não nos chamou para participarmos da igreja de Jesus, para ficarmos inertes, parados, apenas sentados nas cadeiras, nos bancos da igreja. Nós somos chamados para dar fruto, e que o nosso fruto permaneça. Não é isso que a Bíblia diz? Somos chamados para sermos bênçãos. Nós somos luz, somos sal. No final da nossa vida, quando a gente olhar para trás, a gente tem que ter construído um legado de bênção para a vida dos outros. Outras pessoas têm que ter sido ajudadas por cada um de nós. A luz que há em nós tem que ter que é a luz de Cristo, tem que ser irradiado e contaminado outros. A bondade de Deus tem que trabalhada em nós, tem que ser trabalhada na vida de outros. As pessoas que gravitam ao nosso redor têm que melhorar na vida, tem que melhorar no temperamento, tem que ser menos irascível, tem que ser mais paciente, tem que ter mais esperança na vida, porque nós somos a Bíblia que anda na cidade de Manaus individualmente para estas pessoas. Então a gente mais cedo ou mais tarde tem que descobrir, neste propósito divino de nos usar, quais são as áreas que Ele quer nos usar. É claro que o seu treinamento educacional ou familiar, como você foi criado, o meio ambiente onde você surgiu e se desenvolveu, as situações da vida, os seus talentos naturais doados pela graça de Deus e pela genética dos seus pais, o aprendizado que você desenvolveu, os dons espirituais, tudo isso faz parte do pacote de Deus preparando a gente para a gente abençoar outras pessoas. Mas cedo ou mais tarde você tem que descobrir qual é o seu chamado na Igreja Presbiteriana de Manaus. Além do chamado da santidade, além do fazer discípulos, que é o propósito dessa igreja, que é uma igreja em pequenos grupos, esse aí é coisa universal, o que mais você pode fazer? Porque todos temos uma vocação cristã a trilhar. Nós temos algo a produzir que abençoe os outros. Eu sou contra qualquer teologia que diz que nós estamos nos desgraçando e que o mundo está virando um inferno. Não, essa é uma coisa negativista, determinista. Se está complicando ao redor de mim, tem que melhorar. Porque eu fui chamado por Deus para abençoar os outros. Agora,
Esse texto desta noite trata a respeito de um chamado muito interessante. É o chamado de Moisés. Na verdade, o chamado de Moisés tem duas fases. Moisés foi educado em toda a ciência do Egito. O cara era preparado, meu amigo. Naquela época ele foi educado na Harvard daqueles dias. Toda a ciência do Egito, top de linha. Ele não teve excuse, não tinha desculpa. Moisés era muito preparado. E aos 40 anos, Deus aparece a Moisés e diz: você vai libertar o povo no Egito. E Moisés, que tinha sido educado nos primeiros anos pela mãe dele, antes de ser tirada da mãe dele e colocado para ser educado da escola dos líderes do Egito, ele achou que a razão que Deus o estava chamando era ele, Moisés. Sabe mais ou menos como que a gente acha que a gente é indispensável nas coisas? Quantos de nós dizem: olha, se eu não for, aquilo não vai para frente? Já teve esse pensamento na sua cabeça ou não? Se eu não pegar firme, não vai a lugar nenhum. Moisés era assim. A Bíblia diz em Atos 7 que ele achava tanto que ele era indispensável aos planos de Deus, que no dia seguinte ao seu chamado inicial, ele viu um judeu brigando com um egípcio, e o que é que ele fez com aquele egípcio? Matou o egípcio. E aí o texto de Atos diz assim no capítulo 7, na expectativa de que os seus irmãos haveriam de reconhecer que ele era o escolhido de Deus. Imagina, que petulância. Que os irmãos os judeus iam reconhecer que ele era o indispensável. Sabe, irmãos, a primeira coisa que nós temos que aprender é que Deus não precisa de nós. Se a gente calar, as pedras clamarão. Se a gente se resolver não agir profeticamente, a mula de Balaão falará. Na verdade, Deus pode fazer o que Ele quiser sem a nossa participação. A escolha de Deus em lhe usar e me usar, não é porque Deus precisa da gente, é porque Deus é bom para com a gente. A razão pela qual Deus decide nos usar é que Ele vê você e Ele sabe que se você e eu formos usados por Ele, nós nos empenhamos nessa tarefa de um mundo melhor, mais abençoado, com a presença de Cristo no centro, ajudando os outros, praticarmos as boas obras para as quais fomos criados, para elas, segundo Efésios capítulo 2, verso 10, agimos dentro da nossa área de talento e capacitação para abençoar outros, nós é que seremos os abençoados. O fato de que os anjos gostariam de ministrar ao mundo, e Deus disse: não, vocês não, diz a Bíblia, né? Eu vou dar essa tarefa a Maria, ao Antônio, ao João, ao José, serão vocês que vão fazer. Não é que Deus precisa da gente, Ele tem a legião dos anjos que pode fazer isso. Ele faz isso porque Ele ama você. Porque é um privilégio maravilhoso ser um instrumento de bênção nas mãos do Deus que criou todas as coisas. Que Deus fenomenal, maravilhoso, que nos convida à humildade e à gratidão, quando Ele revela para a gente que sem precisar de nós, Ele decide nos usar. Você pode se transformar, ou se ainda não é, um instrumento de maravilhosas bênçãos de Deus, e isso tem que levar o seu coração à gratidão. Mas Moisés não agiu assim. Ele achou que a razão era ele, como alguns de nós muitas vezes. Sabe o que é que aconteceu como consequência disso? 40 anos na casa da sogra. Ele pensa que é fácil? Não tem uma cultura no mundo que não se brinque com a sogra. Eu pensei que o chinês porque o chinês é todo respeitoso. E à primeira vista você tem que fazer amizade com o chinês para descobrir as coisas. E eu viajo muito à China, encontro muitos chineses, tem muitos chineses na rede, e aí eu vou fazendo as perguntas devagarzinho, quando a confiança e o relacionamento aumenta, e descobre que o negócio é universal, meu amigo. Não sobra. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho 3 filhos casados, então minha esposa é sogra. Mas eu fiquei até emocionado quando eu descobri que o Brasil tem a capital mundial das sogras. A capital mundial das sogras é localizada na cidade do Paraná. O nome da capital é Cascavel. É uma cidade maravilhosa, eu quero distância. Mas então, eu estava falando brincando com alguém, não é que tinha um paraibano lá, que falou: o senhor está muito enganado, a capital da sogra mundial não é Cascavel, é na Paraíba. Falei: pronto.
Essa eu não sabia. Então qual é o nome da cidade? Ele falou, Jararaca. É lá, 40 anos na casa da sogra. O grande Moisés, que foi educado em toda a ciência do Egito, porque julgou que a razão de Deus o está chamando era ele e não a bondade de Deus, tem que aguentar 40 anos na tenda, ao redor da casa da sogra. E ainda por cima, casou com aquela Zípora, que o nome é muito perto de víbora, da cascavel, entende? Ela era uma peça muito rara. Ele teve um filho, ela proibiu ele de batizá-lo, de circuncidá-lo. O menino só foi circuncidado aos 12 anos, lendo o texto da Bíblia. E quando fez isso, ela o chamou de sanguinário, porque sai sangue, cortar, fazer uma fimose. Uma mulher que não cooperava muito, 40 anos, porque a petulância, a presunção tomou conta dele. Ele não recebeu o chamado de Deus com gratidão, ele recebeu o chamado de Deus com um sentido de que a razão era um favor que ele estava fazendo a Deus, e não Deus o abençoando. Ele estava mais ou menos como a teologia dos dias de hoje, a teologia do Deus servo e não do servo de Deus, onde as pessoas dizem, eu determino isso, determino aquilo, como se Deus fosse empregado da gente. Essa síndrome de Moisés no primeiro chamado. Não, é a bondade de Deus. Deus é bom, Ele quer usar você, e você vai ser dignificado pelo uso nas mãos do Deus poderoso. 40 anos se passaram, 40 anos de poeira, a tenda, nada mais de Mênfis no Egito, a terra a catedral do império, de toda a opulência faraônica. Não, aquela já era, Moisés. O que sobrou para você foi a poeira, foram as serpentes do deserto, foi a dureza na vida. Mas Moisés, você não é um caso perdido, não. Eu vou lhe chamar de novo. O texto de hoje é a segunda parte do chamado. Deus é sempre o Deus da segunda chance. E Deus chama Moisés uma vez mais, e a gente pensa que Moisés agora com 80 anos, deveria ter aprendido a lição, está certo ou não? Deus o chama, e desta vez você não encontra mais Moisés dizendo, vou matar um egípcio, porque quem sabe vão reconhecer que eu sou o Todo-Poderoso, o que sem mim esse povo não vai sair do Egito. Mas encontramos um Moisés relutante, 80 anos de idade, ele arruma todo tipo de desculpa para não aceitar o chamado de Deus. Moisés se parece muito comigo, e eu tenho certeza que Moisés se parece muito com você. Deus quer nos usar, e nós tentamos escapar. E aí ele dá todo tipo de desculpa a Deus, nesse texto em particular. Então vamos aprender rapidinho sobre as desculpas que ele dá, as desculpas indesculpáveis, esperando que de alguma maneira a gente caia fora delas, para o nosso ensino nesta noite, porque você pode ter um gozo que jamais lhe será tirado, o gozo de ser um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Olha o texto que nós lemos inicialmente, versículos 10 e 11, Deus chega para Moisés e diz, vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel do Egito. E Moisés responde a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus o chama pela segunda vez, mas a primeira desculpa relutante dele para não assumir a responsabilidade do chamado, foi dizer, quem sou eu? Em outras palavras, eu não tenho habilidade, sou um Zé ninguém, eu já fui alguma coisa, mas eu estou no deserto, Deus, eu estou na tenda, eu estou na poeira, estou cuidando de ovelha, eu estou no Sinai, quem sou eu, Deus? Não me sinto habilitado, não me sinto capacitado. Não é assim muitas vezes conosco? Deus normalmente usa como instrumento do chamado as autoridades da igreja, seus pastores, seus líderes distritais, líderes de pequenos grupos, etc., que vê em você, tem um discernimento e vê em você talentos, e convida você para alguma tarefa ministerial. E muitas vezes a gente diz, não me sinto habilitado, não me sinto capacitado. A Bíblia diz que se Deus responde para Moisés, Moisés, preste atenção, versículo 12, eu serei contigo. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 15, que se alguém precisa de sabedoria, capacitação, o que é que deve fazer? Pede a Deus que a todos dá liberalmente. Deus estava respondendo na bucha a desculpa de Moisés, indesculpável de Moisés. Deus é a nossa capacitação final. Quando eu me converti,
A primeiro amor é uma paixão maravilhosa. É memorizando a Bíblia, lendo a Bíblia. Eu li a Bíblia inteira em 3 meses. Para falar a verdade, eu pregava até o poste. Vem, haja luz para o poste. Era uma coisa tremenda, era um negócio, aquele fogo de primeiro amor. Não, maravilha? A gente passou da morte para a vida. Meu Deus do céu, eu queria viver. Aquela coisa tremenda. Já uma semana depois de convertido, já estava dando testemunho. Devo ter falado muita abobrinha, mas falei do coração. E Deus abençoa. E eu sei que a coisa ia. E um pastor, que agora, depois que ele morreu, eu conversei com outras pessoas, eu fiquei descobrindo que o dom dele era descobrir talentos, me viu naquela paixão, o reverendo Espíndola Dávila. E aí ele falou para mim, lá na igreja, ele era pastor da Igreja das Rocas, um português, lá em Natal. Ele chegou para mim, 3 meses de crente, falou para mim: jovem, você gostaria de pregar na minha igreja? Tenho visto o seu entusiasmo. Gostaria de pregar na minha igreja? E eu, sem pensar no impulso, falei: claro. Ele falou: então está marcado, daqui a 1 mês você vai pregar na minha igreja e você vai ter 25 minutos para pregar. E eu todo entusiasmado, falei: que momento glorioso, que Deus bom. Quando cheguei em casa, deu um pavor em mim. Você já teve isso ou não? Psicologia diz que a primeira reação é o impulso, a segunda é a repulsa. Deu até diarreia, para falar a verdade. Aquela coisa, meu Deus, como é que eu fui aceitar uma coisa dessa? Você já teve isso ou não? Alguém lhe convida para alguma coisa, você aceita e depois você chega em casa e fala: que besteira que eu fiz, mas que burrice. Vai dizer que você não teve isso? Confessionário, não é assim mesmo? E eu fui, mas aí era difícil falar com ele, aquela coisa, aquele entusiasmo todo. Eu falei: então eu vou topar. Mas ele me chamou para pregar. O que negócio é esse? Eu não sei como faz. Eu nunca frequentei tanta igreja no mês. Olha, a escola era tempo integral, a escola de geologia. Eu voltava às 4 da tarde, já procurava, já tinha o arranjo das igrejas. Eu fui na Igreja Assembleia de Deus, fui na Brasil para Cristo, fui na Congregação Cristã, fui na Presbiteriana do Novo, na Batista, fui em Metodista, que tinha 6 pessoas e 24 ventiladores. Nunca esqueci, era um vento que você quase saía, batendo asa ali, porque não tinha pouca gente, mas tinha muito ar. Até no sábado à tarde, eu ia na igreja adventista, naquele mês. Então era toda noite e à tarde. Onde tinha um culto, eu estava indo lá para ver como é que o cara pregava. Que enquanto você não tem o seu estilo, você copia dos outros. E eu vi aqueles pastores que pregam, parece que estão com raiva da gente. Tem uns que são assim, você já entra de costa na igreja para receber a chibatada. E eu vi aquele negócio, chega baba aqui. Então eu chegava em casa e praticava. Aí, no espelho, quantos minutos ele falou que eu ia pregar? 25. Então eu praticava, marcava, falou 25 minutos. Aí tinha aqueles que vêm todo manso, assim como o Zé Jão. Aí eu ia lá, amorosamente. Chegava em casa, ouvia, anotava tudo e falava tal. Eu quase chorava me preparando, aquela coisa toda. E assim a coisa caminhava, até que Deus me deu meu primeiro sermão. Foi Jeremias capítulo 9. E aí, preparei. 25 minutos. E o glorioso dia chegou. 7:30 da noite. Chego lá na igreja às 7 horas da noite, meu irmão me deu uma carona de moto. Com aquele terno maravilhoso, era um paletó que eu havia ganho do Magu, da Palavra da Vida. Ele era de esponja. Antigamente eu usava isso, azul xadrez. Aí para combinar, eu pus uma calça branca. Uma gravata azul. Naquela época eu usava um sapato que tinha sola de borracha, lembra? Aquela pneu. Ficar mais alto ainda. Eu parecia uma vareta. Eu botei, o sapato era marrom. E a meia Dancing Days. Eu era um verdadeiro arco-íris. E uma cafonice tremenda. Mas eu cheguei lá aliás, falando nisso, o primeiro presente que eu ganhei da minha sogra foi roupa. Ela não queria que... Comecei o namoro, ela mudou meu estoque. Ela viu como é que a coisa era terrível. Mas então, eu chego lá às 7 horas.
Fui no banheiro 3 vezes em meia hora. Que dá diarreia mesmo. Não é verdade ou não? Ficar tenso é natural. E ele não havia me falado, era o culto de Santa Ceia. Igreja cheia. E é hoje. E aí, ele, muito sábio, cantou um hino, 7h30 em ponto. Leu um texto bíblico, fez uma oração e me passou a palavra às 7h38. Quantos minutos ele me deu para pregar? Eu fiquei em pé, suando. Olha, ainda bem que o paletó era de esponja. Era esponjoso. Eu fiquei em pé, li a Bíblia, em Jeremias 9, orei, preguei e devolvi a palavra para ele às 7h45. Não me pergunte o que eu falei, nem se falei. Ele não lembra, é tão nervoso que eu estava, primeira vez na frente dos outros. Coitado do reverendo Espina, mal tinha sentado, ficou de pé. Aí veio o atônito lá na frente da igreja e falou assim: vamos agradecer a Deus por essa sucinta mensagem. E o culto foi uma maravilha, porque ele cantou, hino à vontade, tinha tempo. Ele orou pelos enfermos, as irmãs da Círculo de Oração da SAF vieram e cantaram lá na frente. Orou por quem estava bem empregado, quem estava para perder emprego, orou para todo mundo. Celebrou a ceia do Senhor e o culto terminou 8h15. Com tríplice amém e tudo. E aí eu vou lá, me leva lá para a porta para cumprimentar os membros da igreja. E todo mundo saiu feliz, apertava a minha mão e dizia: volta sempre, hein? Volta sempre, vai. Ninguém queria culto demorado. Sabe, irmãos, depois de 40 anos, olha, eu sou avô, eu já tenho 7 netos, o 8º vai nascer agora, daqui a pouco eu estou jubilando. Depois de 40 anos, eu olho para trás, e Deus hoje me dá privilégio de pregar. Só uma igreja que eu preguei na China, em Harbin, lá onde faz aquela cidade de gelo, em janeiro, tem 168 igrejas, templos em Harbin. Eu preguei na igreja Aleluia, tinham para 36 mil membros. É uma coisa maravilhosa o despertamento que acontece lá. Então China hoje, em número absolutos de cristãos, é o número 4º no mundo. Em números absolutos, não percentual em relação à população. E Deus vai dando esses privilégios, pregando para multidões gigantescas ao redor do mundo, nestas grandes igrejas. Aí eu olho para trás e descubro que se eu não tivesse dado sim, naquela pequeno chamado, insignificante, 40 anos atrás eu não estaria onde estou hoje. Porque Deus constrói a vida da gente de fé em fé, de glória em glória. Deus checa o nosso coração. Deus olha para dentro de você e vê qual é a motivação pela qual você aceita o chamado para fazer alguma coisa. Se for honesta, verdadeira, para a glória de Deus, na simplicidade, Ele vai acrescentando os horizontes da nossa vida. Se a motivação for política, for de ganhar proeminência na igreja, de mandar em cima de outros, de não ser servo, mas de ser servido, sabe o que acontece? Ninguém convida mais, a gente estaciona e vai para trás. No máximo que a gente vira é um político na igreja. Você está entendendo o que estou dizendo? As menores tarefas ministeriais são extremamente importantes. Por exemplo, quando eu vejo as meninas ali cumprimentando a gente e distribuindo o boletim, que coisa maravilhosa. Que coisa, como o futuro é maravilhoso para elas se elas estiverem fazendo isso como para o Senhor. Entende? Porque o próximo passo, Deus olha o coração e alarga as fronteiras. Se a gente começasse por cima, a gente desgraçava tudo. É muito raro alguém que começa por cima dar certo. Diz que o pai constrói, o filho usa e o neto destrói, porque quer começar por cima. Os grandes executivos, donos de empresas familiares, sabem que um deles, que é da rede lá em Malásia, tem uma fortuna de 9 bilhões de dólares, o Yong Hon Lee. Ele é um homem crente, maravilhoso. Os filhos deles, todos começaram na empresa fazendo faxina.
Ele falou, eles têm que começar por baixo, para ele entender o que é a dureza de tudo na vida. Hoje, um deles terminou um MIT nos Estados Unidos, lá em Boston, Massachusetts Institute of Technology. A filha hoje está diretora de um dos setores grandes lá na Malásia. Mas ele falou, eu quero ver um caráter de serviço, de humildade, formado na vida deles. Deus, em geral, começa a nos chamar nas pequenas coisas. Nunca mais diga, eu não tenho habilidade nas pequenas coisas. A criança fez xixi, cocô, vomitou por aqui, alguém chega, um pastor chega, dá para pegar um pano ali, vem limpar. Faça isso como para o Senhor. Sabe o que é que vai acontecer? Deus se alegra, porque foi uma tarefa ministerial, você serviu outros. E aí na próxima vez, o horizonte alarga, E aí, de fé em fé, de glória em glória, a gente vai servindo, vai construindo mais influência, o legado, etc. E se torna bênção para o mundo. Está entendendo aqui ou não? Então, o não tenho habilidade não pode ser sua desculpa. Deus é a nossa capacitação. Deus é a nossa capacitação. E no treinar de Deus na nossa vida, em geral, ele sempre começa nas pequenas coisas. Toda tarefa que você desenvolve para o Senhor é tarefa ministerial. Porque Deus está trabalhando em você para você ser o ministro ou a ministra que Ele quer que você seja. Amém até aqui ou não? Que agora você pensa que a conversa terminou aí? O pastor me deu um tempo para eu ir, eu estou aqui de orelha em pé. Vai dar certo, pastor. Segundo, versículos 13 e 14. Olha o que é que esse Moisés relutante fez, 80 anos de idade. Pois disso tudo, Moisés diz a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. A segunda desculpa que Moisés e muitos de nós damos, quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, e sentir a nossa inclinação, o nosso resultado, se a gente está feliz, se o povo está feliz, vai para frente, são as indicações de que a gente está caminhando na trilha certa. Foi a segunda chamada de Deus, falou, vai Moisés, vai ao povo uma vez mais. Moisés disse, mas o que é que eu vou dizer para eles? Eu não sei pregar, eu não tenho mensagem, não tem jeito, eu não tenho mensagem. E Deus diz, Moisés, a maior mensagem que você tem é falar de mim. Não adianta ir para alguém e ficar falando a abobrinha do que a gente não sabe, só dá rolo. Fala de quem é Deus para você, já é complicado demais para um não crente. Nós somos a Bíblia andante na cidade de Manaus. Fala quem é Deus para você. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, e a palavra muitas vezes é você, o Jesus para as pessoas. As coisas mais simples do Evangelho são complicadas demais para os não crentes, não é verdade? Porque o Deus desse século cega o entendimento do incrédulo, para que não resplandeça neles a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, diz a Bíblia. Não é assim que a Bíblia diz? E eu tenho essa experiência. Eu contei hoje pela manhã, teve eu joguei basquete um tempo, não parece, mas eu era alto no passado. Mas meus filhos são todos mais altos do que eu. E hoje a turma é Golias jogando basquete. Mas não teve um tempo que eu era alto. E joguei basquete. E sempre gostei de basquete. Fui chamado para ser pastor em Araraquara e aceitei o desafio. Depois de 105 anos, por causa de problemas com liderança, restavam 16 crentes. Fracasso total. E eu disse, não é possível, uma cidade de 250 mil habitantes, tem 16 igrejas evangélicas e 176 centros espíritas. E a liderança dos centros espíritas kardecistas tinha sido tudo membro da igreja presbiteriana. E criaram até escola dominical para estudar o Evangelho segundo Allan Kardec. Uma aberração. Eu falei, mas não é possível. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Aceitei o desafio, fui para lá. E como eu gostava de basquete, eu tinha uma Brasília amarela, sem cantar com os Mamonas Assassinos, vendia, e pobre, vendia igreja pequena, vendia a Brasília amarela para comprar um título de sócio remido do Clube Araraquarense, o clube top da cidade. Eu vou começar por cima aqui, vou evangelizar esse povo. E eu sabia que eles tinham um time de basquete de veterano todos os sábados. Por 2 anos eu joguei basquete com eles. Mas eu estou falando de gente grande, como José Cutrale, o dono da Cutrale, que vinha de helicóptero, e gente com metralhadora, com medo de ser sequestrado.
o Gatti da construtora Gatti, o Alejandro, que era um chileno da FMC, e muitos outros. E ali, quando alguém ficava doente, eu orava por eles, porque crentes eles sabiam o que eu era, mas eu nunca tentei ser a Bíblia para eles lerem, entendeu? Depois de 2 anos eu criei coragem e os chamei para estudar a Bíblia. Meio descrente, para falar a verdade. Não é que 7 dos 10 aceitaram? Aí marcamos o primeiro estudo na casa de uma leiloeira oficial do estado de São Paulo, uma mansão no bairro da Fonte Luminosa, em Araraquara, na semana seguinte. E aí eu cheguei em casa, diarreia de novo. Porque agora eu falei, o que é que eu, um pastorzinho simples, vou falar para esse povo que são os líderes de dezenas de milhares de empregados e de bilhões de dólares. Aí vem aquele negócio, aquela angústia, eu ia dormir pensando, eu decidi, vou falar com eles sobre finanças à luz da Bíblia. Mas primeiramente eu nem sabia. Segundo, isso era tudo formado com mestrado e doutorado em economia, ele nunca mais ia voltar e iam dar risada de mim, eu ia perder meu lugar no time de basquete. Falei, então já sei, eu vou falar sobre relacionamento patrão e empregado. Era outra causa de tragédia, porque todo mundo tinha rolo no RH. Aí eu fiquei naquela angústia, e minha esposa preparando a aula para as crianças do 3º ano primário da escola dominical. Naquela época, o computador da época era mimeógrafo. Alguém lembra do mimeógrafo ou não? Alguém, é pré-histórico, mas alguém lembra ou não? Pois é. Mimeógrafo você coloca uma esponja, um álcool, um negócio com carbono, e aí você ia, e fazia pá! Aí saía a folha, colorida, tudo em azul, ou preto, porque cada pedaço da folha, dependendo de onde o álcool bateu, saía de um jeito. Minha esposa estava preparando o material para a escola dominical, classe de 3º ano. E o tema era Conhecendo Jesus. Aí tinha lá, leia João 14,6 e responda, preencha os espaços em branco. Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por... É isso que eu vou dar para eles. Passei no mimeógrafo, aquele negócio, pá! A noite chegou, eu dei um lápis, um Novo Testamento do Gideão e Conhecendo Jesus. Os primeiros quase 30 minutos foi só para ensinar como é que abre a Bíblia e lê a Bíblia. Ele não sabe. Eu disse, agora você pega o lápis. Olha, Alejandro, gerente geral da FMC, Zé Cutrale, você pega o lápis, leia o texto, e preenche os espaços em branco. Você sabe que eles não conseguiram? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Levou 6 meses para eu batizar o primeiro deles. 6 meses. 6 meses. Então, fala de quem é Cristo para você. Uma hora Deus dá o fruto. Porque o povo está precisando é de Cristo, não é de muita complicação, muita sabedoria humana não. Deus usa os que não são para confundir os que são. Lembra do ex-cego? Se é pecador, quem te curou foi Deus? Ele falou, olha, eu não sei, esse que você disse que ele curou é um pecador. Ele falou, se é pecador eu não sei, porque realmente não sei, naquela ocasião. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. É o suficiente. E o povo deu glória a Deus. Fala com simplicidade. Fala, porque a fé vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir. Olha, em Bagdá a igreja está crescendo muito. Aliás, no Iraque todo é uma explosão de crescimento. E essa igreja em Bagdá, cristã e missionária, ela explode literalmente e figurativamente. E o pastor Francis Joseph é da rede. E ele um dia chegou na igreja, a esposa é professora universitária na Universidade de Bagdá, e ele chegou na igreja e estava lá o 3º maior ayatolá do país, no primeiro banco. PhD em estudos islâmicos, porque quando é um ayatolá com turbante preto, é um PhD em estudos islâmicos. Sentado no primeiro banco, ele falou que ele tremeu dos pés à cabeça. Vão me matar hoje aqui. E o cara tinha programa de televisão, tinha tudo, defendendo o Islã.
E ele então começou a dizer, mas já que vou morrer mesmo, vou pregar como nunca na vida. E descascou ali, viu? E ele disse que o cara chorou do começo ao fim. Quando terminou ele de pregar, ele chamou o Ayatollah para o escritório dele e disse, por que você não me avisou que você vinha? Eu preparava uma recepção. Falou, não, eu tinha que vir quase que incógnito, porque eu não aguento mais, estou com dúvidas demais em relação à minha religião. E tudo o que você falou ao meu coração. O cara se converteu e publicou, porque no Iraque está assim, você está publicando. 30% a 35% da população abandonaram o Islã. Aí eu estava com ele e com o pastor Samé, há uns 5 meses atrás, lá no Kurdistão, e ele comentou, aliás, ele não estava lá, ele telefonou, ele veio depois, ele telefonou dizendo, feliz da vida, porque o cara continuou frequentando a igreja. E ele disse, hoje ele trouxe 4 dos imãs das mesquitas que ele controla, e os 4 publicamente entregaram a vida a Jesus. É uma coisa tremenda. E a última deles foi que ele batizou agora recentemente o filho, o neto do Ayatollah Khomeini, o iraniano que começou esse movimento no mundo todo. Outro que se converteu na igreja dele recentemente é o vice-presidente do Iraque. Vice-presidente do Iraque, um dos vice-presidentes, e pediu ao pastor Samer Maurício um favor, o ano passado, por exemplo, dá para você vir aqui, nós arrumaremos um teatro, e foi, de 16 a 18 de dezembro, teatro construído por Saddam Hussein, 3.000 lugares, dá para você vir aqui para ajudar a gente a se ver livre dessa praga. A praga era o Islã. Esse ano ele falou, vou lhe dar o Samé me mostrou o vídeo, 70 soldados totalmente armados, protegendo, parecia um presidente da República para pregar o Evangelho. Ele falou, e esse ano em dezembro vai ser no Estádio Nacional. Tudo porque alguém teve a coragem de falar quem Deus é. Deus se agrada quando o nome dele é exaltado. Então nunca mais diga, eu não tenho mensagem. Você tem toda a mensagem que você precisa. Aliás, você é a mensagem. Nós cristãos somos ao mesmo tempo a mensagem e o mensageiro. Está entendendo? Terceira desculpa, 4, 10 a 12. Olha o que é que acontece. Você pensa que o Moisés Leão aprendeu? Olha lá. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que falaste a teu servo. Sou pesado de boca, pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo, o surdo, o que vê, o cego? Não sou eu, o Senhor? A desculpa que agora ele dá, já não é mais não tenho mensagem, não tenho habilidade. Ele diz agora, eu tenho problema de locomoção, de comunicação, eu sou um gago. Língua é pesada, em outras palavras, com muito cuidado, eu sou um gagão. A coisa não anda comigo, não dá, então eu não vou. Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos convidados pelo Senhor para ministrarmos na obra do Senhor, nem que seja como um apêndice à direita, quase que insignificante, mas é parte do corpo, as tarefas mais simples, e a gente vê o desafio, vê o chamado e arruma todo tipo de desculpa. É a coluna que está travada, é a perna cheia de varize, é a dor de cabeça, é o rim com pedra no rim, é a barriga que é grande demais, é a vista que está fraca, é a memória que está curta. A gente arruma todo tipo de desculpa, concorda comigo ou não? É uma tragédia. E aí a gente, ao arrumar as desculpas, joga fora os nossos maiores trunfos. Os maiores trunfos que a gente tem são as durezas da vida da gente. Eu estava num congresso Billy Graham em Holanda, em 1986, tinham 10.000 pessoas. E a gente só queria bater papo com a turma que não via há muitos anos. Queria saber de quem pregava não, mas naquela manhã ia ser Billy Graham que ia pregar. Então estava todo mundo lá, mas todo mundo batendo papo. De repente, uma voz celestial, angelical, começou a cantar um hino. Quando nós olhamos para a plataforma, era uma mulher tetraplégica. O nome dela é Johnny, que escreveu um livro, alguns já leram, Johnny.
ela cantando, uma voz maravilhosa. Ela só podia mexer um pouquinho das mãos assim, mas nada mais, até hoje. Em 30 segundos você podia ouvir uma mosca voando ali. Tocou todo mundo, porque foi uma cena muito poderosa. Aquele hino maravilhoso, ela acalmou o mar turbulento que estava ali naquela plataforma, naquele galeria. Quando ela terminou de cantar, Billy Graham estava pronto para pregar. E aí na frente dela puseram um papel, uma tela de papel, pincel na altura da boca dela e os vasinhos com cores. E Billy Graham começou a pregar e ela começou a pintar a pregação de Billy Graham com a boca. Ela trocava de pincel, ela trocava dos vasos com tinta. Eu não me lembro nem do texto que Billy Graham usou, mas nunca me esqueci do negócio lá, do que ela pintou. Johnny. Hoje ela está muito doente agora, está quase morrendo. Mas ela criou uma associação chamada Amigos da Johnny, que já deu dezenas de milhares de cadeiras de roda às pessoas que não têm condições de comprar. E ela escreveu um devocional. E esse devocional tornou muito popular nos Estados Unidos, eu tive acesso a ele. E nesse devocional, num dos dias, ela comenta que onde ela vai, as pessoas na saída da igreja, cheias de boa vontade, cheias de boa intenção, cheias de amor, dizem para ela: eu vou orar para que Deus lhe cure. Não é assim que a gente faz quando tem alguém assim? Ela agradece gentilmente, e ela chega em casa, ela diz, quando chega em casa e deita na cama, ela diz a Deus: Deus, não ouça aquela oração. Não ouça, está tão bom do jeito que está. Eu tenho muito medo, Deus, porque se o Senhor responder mesmo a esta oração, será que eu vou estar tão dependente do Senhor? Será que o Senhor vai estar me usando tão maravilhosamente? Será que eu vou continuar sendo um vaso nas tuas mãos? Deus, então, por misericórdia, não responda a esta oração. Que coisa fenomenal. A gente canta os mais antigos na igreja. Lembra daquele hino que a gente canta do nosso inário evangélico? Que diz a turma mais antiga aí, sapeca comigo: que segurança sou de Jesus. Conhece? Pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta esta história, cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conta esta história, cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Esse hino, que nos últimos 100 anos tem abençoado o mundo, uma fonte ecumênica de relacionamento de cristãos, aonde a gente vai, escuta, a gente louva a Deus com ele, foi escrito por uma cega, Cindy Crosby, na Inglaterra. No meio da sua incapacidade, ela teve de Deus essa capacidade de ditar, que ela não via, e alguém escreveu a letra deste hino que abençoa tanto nós. Sabe, irmãos, Deus diz para Moisés: eu vou ser com você, a sua incapacidade eu vou suprir, eu vou ser com a sua boca. Se você acreditar, a sua fraqueza se tornará na sua fortaleza, porque eu continuo escolhendo as coisas que não são, para confundir as que são. Você sabe qual é o seu maior trunfo para se dar bem na vida? São as suas fraquezas, pelo menos no que diz respeito à espiritualidade e ao ministério, porque o reino de Deus não é o reino dos super-homens. O reino de Deus é o reino dos quebrantados, dos perdoados, dos que reconhecem e dão a Deus toda a glória. Nunca esqueça isso: super-homem não pertence à igreja, super-mulher. Não pertence, aqui não. A minha fortaleza está no Senhor que fez os céus e a terra. Olhe, não existe mensagem mais poderosa do que a sua reação diante das suas incapacidades, diante dos seus momentos de dureza na vida, diante dos seus fracassos, diante das suas infelicidades. Como você reage é uma mensagem poderosa que abre muitas portas, porque tem muita gente sofrendo que não tem consolo de Deus.
Um colega nosso na rede, homem riquíssimo, um dos homens mais ricos da Filipinas, Peter Tanchi, sentiu o chamado na área de construção civil para ser pastor. A igreja, a denominação dele, falou: você não fez seminário, não pode. Ele falou: mas então eu vou abrir assim mesmo. Ele abriu uma igreja. Ele entregou a presidência das empresas, conglomerado, para os filhos dele. Começou uma igreja, em 2 anos estava com 200 crentes. Quando, morando numa região nobilíssima em Manila, que eu já fiquei hospedado na casa dele algumas vezes, quando um dia ele chega em casa, tinham 9 bandidos dentro de casa. 9 monstros. E tinham amarrado a filha dele, de 15 anos. Quando eles entram dentro de casa, os bandidos amarram a ele e a Deona, libertam a filha e começam a abusar dela de todas as maneiras possíveis. 1 hora inteira estuprando a menina de todas as formas possíveis. O Peter Tanchi e a esposa gritavam: não abusa dela, abusa da gente, porque ela só tem 15 anos, abusa da gente, solta ela. E eles davam risada e cada vez a usavam mais. E foram embora. Depois de 1 hora, deixaram a garota toda arrebentada e os pais dilacerados. O Peter conta para a gente que os próximos 6 meses na vida dele, a única coisa que ele queria na vida era matar aqueles monstros. Matar. E ele tentou de todas as maneiras encontrá-los. Era o ódio dominando o coração dele. Até que um dia a igreja de 200 foi reduzida a 14 pessoas. Porque quem tem ódio não dá amor. A filha ficou 6 meses sem sair de dentro de casa, traumatizada, envergonhada. Aí um dia ele vira para Deona, a esposa dele, e fala: Deona, a gente está morrendo. Ou a gente morre então de vez, ou a gente tem que perdoar. Deona, precisamos perdoar. Ela falou: ajuda então, você é o sacerdote da casa. E eles se ajoelharam ali, com muita dor, com muito quebrantamento, pediram a Jesus a graça do perdão e perdoaram. E aí foram na filha e falaram: filha, você viu como papai e mamãe foram dominados pelo ódio? Tudo caminhando para trás na nossa vida nesses últimos 6 meses. E a gente viu você, filha, traumatizada, envergonhada, não saiu de casa por 6 meses, a vida acabando para você. Papai e mamãe hoje tomaram a decisão de perdoar. Filha, a única esperança para você é o perdão. Ela, chorando e aos prantos, falou: me ajuda, pai, me ajuda, pai, me ajuda a perdoar. E aquela ação do Espírito de Deus perdoou. Passaram-se agora 17 anos. 17 anos. Essa moça veio ao Brasil ano passado num dos congressos que a gente organiza. Ele também veio. Ela casou com um comentarista da CNN, tem 4 filhos. Ela entrou num curso de psicologia e ganhou 3 anos atrás o diploma de melhor psicóloga da Filipina para tratamento de mulheres abusadas sexualmente. É o Evangelho. É uma coisa maravilhosa. O pior que poderia acontecer na vida dela se tornou o maior trunfo para ser bênção. E ela abriu o jogo, abriu o coração, chorando muito lá em Curitiba, compartilhando com aquelas 2.000 pessoas ali a bondade do Senhor. A gente só consegue ver, o nosso horizonte é muito limitado. Deus está de cima, Ele vê a poesia da sua vida, qualquer que seja o momento triste, difícil que você esteja passando, as suas incapacidades, suas infelicidades, elas são apenas uma estrofe na poesia da sua vida. Ainda haverá momentos gloriosos, e o final é maravilhoso, é genial, é o venha servo bom e fiel, a vitória já está garantida. Mas para que sua vida seja bonita, seja maravilhosa, há os momentos tristes, porque assim é a vida. No mundo tereis aflições. Jamais despreze os momentos tristes e duros. Eles são duros, mas eles podem se tornar, dependendo da sua reação ao chamado divino, eles podem se tornar no seu maior trunfo, no seu maior recurso para abençoar outros. Porque uma cidade como Manaus tem centenas de milhares de pessoas passando pela mesma dureza que a gente passa e que não tem consolo nenhum de Deus. O consolo de Deus são vocês. Quando a gente diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero terminar mostrando um vídeo. Passa esse vídeo aí, por favor. E aí a gente dá o fecho aqui e ora uns com os outros. Por gentileza.
Queria convidar a Jaqueline, chega aqui, a Jaqueline vai fazer um louvor agora. E eu convidei a Jaque, né, como eu costumo chamar, porque um dia na reunião dos cadeirantes, na sexta-feira, a Jaque falou: pastor, posso fazer um louvor? E eu falei: meu Deus, como é que ela vai fazer um louvor? Mas falei: pode fazer o louvor sim, louva a Deus aí. A primeira palavra dela, sabe o que foi? Ela falou assim: eu não sou cantora, eu sou adoradora. E o que diz aqui no capítulo 20, versículo 23 e 24: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Cá, Jaque, faixa 6 aí.
Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos? Jaqueline, a adoradora. A adoradora. Próximo capítulo na vida de Jaqueline, a primeira igreja batista de Curitiba, organizou um grupo de cadeirantes e ela é das líderes. Eles foram cantar na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, lotado. Não tinha uma pessoa lá que não foi tocada pelo Espírito de Deus, em prantos. Depois disso, ela organizou uma equipe que veio para o estado de Sergipe, estado de Alagoas, Pernambuco, para uma viagem missionária de louvor e adoração. Deus usa as coisas que o povo diz que não são, para confundir os que são. Deus usa você. Deus está procurando Jaquelines, homens e mulheres aqui, que apenas dizem: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos curvar nossas cabeças numa palavra de oração. Quem sabe hoje é a noite e você tomar uma decisão consciente, profunda, transformadora, dizendo: Deus, o meu horizonte, na verdade, é teu. Aqui estou, teu vaso. Vou parar de dar desculpas. Eu quero ser um instrumento da tua paz, do teu evangelho, do teu reino, para abençoar outras pessoas. Me usa como usaste Jaqueline, Peter Tanchi e tantos outros. Eis-me aqui, envia-me a mim. Se você gostaria que o pastor João e eu orássemos por você nesta noite, nesse momento de entrega de vida, uma entrega de consagração, dizendo: Senhor, toma-me e me usa segundo o teu querer, de fé em fé, de glória em glória. Vou pedir que você venha aqui na frente, sem delongas, por causa da hora, e nós vamos, pastor João, pode vir aqui à frente para orar pelo seu povo. Vem agora, se for esse o seu caso. Esse é o momento da entrega, dizer: Senhor, foi para mim, eu tenho tentado escapar aqui e acolá, isso é para mim, Senhor, me usa para a tua glória, como um vaso de bênçãos. Faze-me um vaso de bênção, Senhor. Vem até aqui, se ajoelhe. Pastor João vai estar orando. Zé João vai estar orando por você. Obrigado, pastor. Domingo passado, nós falamos de Efésios 2, de 1 a 10. E falamos que Ele nos criou, que Ele nos salvou e que Ele nos criou para obras que de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Deus tem uma obra específica. Além da participação na igreja, de estar ajudando os grupos familiares, discipulado, a escola bíblica, Deus tem uma obra especial para aqueles que se ajoelham e dizem: eis aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, faça da minha vida um milagre, faça nessa minha vida fraca, Senhor, um milagre. Essa tem sido a minha oração. Eu me sinto uma vida fraca, criança pobre, filho de viúva, muita pobreza em todo o início da minha vida. Eu vejo que Deus está usando tudo isso para me compadecer dos pobres, dos quebrados, dos caídos. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra de hoje. Não há desculpas. Quando o Senhor chama, o Senhor nos capacita. O Senhor nos dá o trabalho, nos dá a mensagem, nos dá sabedoria, tudo o que precisamos para realizar. O problema é que nós ficamos pensando: eu não tenho isso, não tenho aquilo, não sei isso. Mas, Senhor, nesta tarde, liberta-nos destas coisas que pensamos que são tão importantes para o trabalho. O que não temos, o Senhor preenche.
O que não somos, o Senhor é. O Senhor nos capacita. O que não sabemos fazer, o Senhor nos capacita. Abençoa o teu povo, Senhor. Que seja um avivamento nesses dias, de gente descobrindo seus dons, seus talentos. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor dê muita criatividade. Muitos estão nas fábricas, na universidade, nas escolas, no comércio, na indústria, trabalhando. Senhor, dá uma criatividade especial ali, para fazer um trabalho que o Senhor quer que faça ali, naquele local. Aonde? Na vizinhança, no grupo familiar, como tornar esse grupo mais evangelístico. Espírito Santo, dá criatividade. Tu és não só Criador, Pai, Filho, Espírito Santo, mas Tu és criativo. Abençoa o Teu povo. Todas as nossas desculpas são indesculpáveis, Senhor. Idade, alguma enfermidade, limitação financeira, cultural, tudo colocado em Tuas mãos, como aquela vara de Moisés, se transforma numa vara viva. Porque Tu és aquele que pergunta, o que Tu tens na mão? Nós podemos dizer, eu só tenho isso, Senhor. E Ele vai transformar isso para a glória do nome dEle. Muito obrigado, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nesses dias, quanta gente descobrindo qual a razão pela qual o Senhor me salvou. O que é que o Senhor preparou para mim nesses próximos anos? Abençoa o Teu povo. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, as virtudes, o poder do Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos, e sobre a igreja do Senhor que está espalhada em toda a terra, agora e para sempre.